Acompanhar esse bate-papo agora, eu tenho o prazer de receber aqui a Idaira Moretti, está na ponta do link, já está com a gente, estava em casa acompanhando tudo que a gente está falando aqui. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E aí, Idaira, eu já vou te perguntar uma coisa. A Laurinha te lembra alguém? Muito bom dia para vocês, para todos que estão assistindo. Sim, a Laurinha me lembra alguém. Eu recebi esse vídeo semana passada da minha mãe, perguntando se essa bebezinha lembra alguém. Lembra eu. Eu, com essa idade, também com 3 anos de idade, escalei um muro da minha casa, andando de salto alto da minha mãe, desfilando em cima do muro. Então, a Laurinha me lembra muito eu. Bom, de lá para cá, né, dessa sua aventura de andar de salto alto em cima do muro, para até esse momento você está aqui comigo, são 20 anos, né, de experiência, 20 anos lidando com criança, né? Quer dizer, de lá para cá não, você é uma mulher hoje que está com 44 anos de idade, mas você está fazendo esse ano 20 anos de experiência tratando com adolescentes e com crianças. E aí eu queria te perguntar sobre essa questão do estímulo, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente fez todos esses alertas aí, obviamente importantíssimos, que a Tati fez essa pesquisa, tem a questão do estímulo a essa criança, né? Porque a segurança que ela sobe a escada me chamou muita atenção. Como é que você avalia isso? Exatamente. Então, assim, nós temos bebês, filhos, né, que desde sempre mostram que desejam, que são mais aventureiros, e mesmo que não seja, a gente pode estimular para que eles se superem o tempo todo e para que tenham autonomia e independência dentro do possível para a sua idade, do seu desenvolvimento, o máximo possível. E isso a gente vê refletido, por exemplo, no vídeo da Laurinha, essa destreza. Então, é claro que um bebê que é mais estimulado, ele vai precisar que os adultos fiquem mais de olho nele. Porque, sim, ele vai escalar se não tiver escada, pelos puxadores das gavetas eles escalam, né? E isso acontece. Mas isso é muito positivo da criança ter esse estímulo e também ter os pais, os adultos em volta, de olho para que não aconteça um acidente. Então você vai dosando, né? Eu também acho que aquela escada, se eu fosse a mãe da Laurinha, eu também dava um jeito naquela escada. Porque de repente ela pode estar no banheiro, ela pode estar 30 segundos ocupada e a Laurinha ir lá e tentar fazer algo assim sem que ela esteja vendo. Esse é o ponto. Agora, desencorajar a criança a fazer as coisas não é o mais interessante. O mais interessante é tentar dar um local seguro e o olhar dos adultos em cima daquele bebê para que eles possam se desenvolver e se testar, se provar e ver que ele é capaz de muito mais. Nós temos bebês que têm muita dificuldade de caminhar, por exemplo, porque ficam só no colo, ficam só em locais muito pequenininhos. Os pais não deixam uma amplitude de espaço maior para o bebê se desenvolver. Então, o brinquedinho cai meio longe do bebê, um adulto já vai lá e pega e entrega na mão do bebê. Em vez de esperar e ver o que o bebê vai fazer, mesmo um bebê de 6 meses, de 5 meses, o que ele vai fazer com aquele brinquedinho que caiu mais longe dele? De repente, ele tem uma ideia até, e não é só o estímulo motor, porque de repente o bebê tem a ideia de puxar o cobertorzinho que está com o brinquedo em cima e trazer ele para perto dele com uma outra estratégia. Então, tem o estímulo do pensamento, do desenvolvimento mental e do motor nesse meio, de não estar fazendo pelo bebê o que ele pode tentar fazer sozinho de alguma maneira. E esse estímulo deve começar o mais cedo possível? Dá para dizer que a gente deve falar já com a barriga? Exatamente, a gente não espera o bebê entender as nossas palavras para conversar com ele. A gente já deveria conversar desde a barriga, desde que ele nasce, como se ele estivesse entendendo. Então, os estímulos, às vezes os bebês, as crianças nos surpreendem muito. Eu que trabalho com psicoterapia infantil também, a criança na terapia surpreende muito. A gente sempre tem que deixar o horizonte aberto para a criança nos surpreender. Então, os estímulos, tanto motores, quanto de socialização, de conversa, de comunicação com o bebê, deve ser desde sempre. Agora, me corrija se eu estiver equivocada. Eu tenho a sensação de que hoje o estímulo é o tempo todo, em tudo. As crianças de hoje em dia são muito mais... Eu não acho que eu tenha sido, como criança, tão estimulada como as crianças de hoje em dia são. Mudou realmente? Tem essa mudança de comportamento? Mudou, sim. Eu era uma exceção, viu? Eu era a criança levada da breca do bairro. Realmente era uma exceção. Porque antigamente os estímulos eles eram mais em termos de grupos, próprios irmãos,
um com o outro, tinha mais essa coisa de brincar na rua, eram estímulos diferentes. Hoje as crianças têm um estímulo mais individualizado. Então, sim, existe uma série de observações que a gente pode fazer de como as crianças estão caminhando mais cedo ou de uma forma mais firme, ou se desenvolvendo em termos de fala. Às vezes eu atendo no consultório crianças de 2 anos e meio que falam tudo. Claro que não é a regra, mas existem sim hoje os estímulos globais e a gente tem que dar lugar a isso. A gente desenvolve muito pouco da nossa capacidade cerebral ainda como adultos, né? Então vamos dar espaço para que as crianças se desenvolvam o mais cedo possível e dê amplitude para que elas possam nos mostrar o quanto elas podem ir a mais do que a gente imaginava. Então, nada de deixar transparecer os nossos medos para as crianças, para evitar que essas crianças também desenvolvam medos, né? E fobias, talvez. Exatamente. Se você está vendo que o seu filho está fazendo algo que é perigoso, então tenta chamar ele de outra maneira. Tentar evitar as frases. Cuidado, desce daí, tu vai cair, vai se machucar, vai se quebrar. Isso vai incutindo medo e até pânico na criança. Então, é muito mais interessante que os adultos digam assim, espera, vamos devagar, um pé de cada vez, vai meio que guiando, assessorando, ou dizendo, olha, sente-se se você está seguro, tem certeza que essa cadeira está firme para você subir? É uma outra maneira de você se colocar e de cuidar da segurança do seu filho do que proibindo tudo. Porque tem muitos pais que tentam a coisa do não, tu tem que ficar com os 2 pés plantados no chão. É difícil para a criança gosta de escalar, precisa. A brincadeira da criança é coisa muito séria. Qualquer brincadeira de bebê e de criança é treino, é desenvolvimento, é trabalho. Ok. Dari, muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente conseguiu colaborar aí com quem nos acompanha, porque o vídeo da Laurinha realmente deu o que falar. E aí a gente conseguiu trazer essas ótimas informações para quem nos acompanha. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, ótimo dia para todos. Obrigada, até a próxima.